Já saberá o que nós vamos falar. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração e nós temos um lindo cântico a ofertar a Deus, e você pode cantar não somente com os lábios, mas cantar com toda a força do seu coração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque esse dia também já estava preparado para cada um de nós. Nós não saberíamos, Pai, o que aconteceria até aqui,
como ainda não sabemos o que acontecerá até o término deste culto, mas uma coisa sabemos, uma coisa cremos, uma coisa lhe pedimos, que contudo seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Receba este louvor, receba os cânticos, receba as orações, receba a adoração, receba tudo aquilo que podemos entregar a Ti, porque aquilo que nós não podemos, o Senhor traz à existência, para que nós consigamos verdadeiramente Te adorar em espírito e em verdade. Cobre este lugar com a Tua glória, Pai, pois nós estamos aqui para dar glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e louvemos a Deus. Cantemos a nossa morada celestial. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, e ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Veio o grande rio da vida, claro como verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite aqui, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite aqui, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seguro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais,
Toda honra e toda glória é tua. Aleluia. Amém, queridos. A igreja pode tomar os seus assentos. Como é bom estarmos na presença de Deus, na presença dos irmãos em Cristo e podermos juntos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, hoje eu quero compartilhar com a igreja um pouco daquilo que Deus colocou ao meu coração na primeira epístola de Paulo à igreja em Corinto. Então, aqueles que tiverem a Bíblia nas suas mãos, a Bíblia online ou no tablet, está aqui no Data Show também, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos fazer um texto, ler esse texto, a partir do verso 12, e que esta palavra seja marcada na sua vida, seja guardada no seu coração, e que, de fato, venha fazer morada e transformação. 1 Coríntios 12, 12, e diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isto deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, e nem por isso o deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também o que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um
dos outros, de maneira, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Amém. Eu gostaria de frisar o último versículo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Oremos ao Senhor. Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela tua presença, desde o momento que aqui colocamos os nossos pés. O Senhor tem falado aos nossos corações. Mas agora, Senhor, é o momento de aquietarmos o nosso coração, de esvaziar de nós mesmos, para que possamos alcançar a tua voz que vem ao nosso coração, estarmos sendo preenchidos em todas as nossas necessidades pela tua palavra. Palavra esta que tem total poder de transformar, de regenerar, de mudar por completo a história de todos aqueles que creem verdadeiramente na tua palavra. Portanto, meu Pai, eu lhe peço que o Senhor, por misericórdia, use a minha vida nesta noite, do alto da cabeça à planta dos meus pés, desde o meu corpo, minha alma e meu espírito, tudo seja envolvido para a tua glória, e que toda palavra lançada seja vinda do teu santo trono. E para isso, Senhor, eu lhe peço, toma a minha mente, toma o meu coração, leva as nossas mentes cativas diante do teu trono, para que aquilo que for real e verdadeiro e que é vindo dos céus venha encontrar lugar dentro das nossas vidas. Nós não queremos sair daqui desta noite sendo as mesmas pessoas, vivendo os mesmos problemas. Nós queremos sair daqui dessa noite da maneira a qual o Senhor preparou e sonhou para este dia. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Como é bom lermos e meditarmos na palavra de Deus. Quando abrimos a Bíblia, é como se Deus abrisse uma nova oportunidade para cada um de nós. E a presença de Deus é tão tremenda, tão poderosa, que quando lemos, apenas na leitura, Deus já nos faz arrepiar do alto da cabeça à planta dos pés. E eu louvo a Deus justamente por isso, porque como é possível lermos a palavra, pedimos a Deus uma palavra, e Ele trazer transformação genuína, grandes e profundas dentro do coração do homem, sem usar a força, sem usar a violência, sem ordenação, mas simplesmente por amor e pela sua graça a cada um de nós. Nós nascemos, vivemos e voltaremos para aquele que nos deu a vida. Hoje eu gostaria de intitular o sermão desta noite como o nosso maior sonho
e o nosso maior projeto de vida. Você já parou para pensar profundamente sobre essa questão? Qual é o seu maior sonho e o seu maior projeto de vida? O maior sonho e o maior projeto que possa existir, que seria um sonho que nenhum homem comum poderia alcançar, Deus, em sua rica misericórdia, alcançou para nós. Ele alcançou o mais alto projeto de fazer com que um pecador, que uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados e aceitou para que ele entrasse na sua vida, morar com ele por toda a eternidade, sem sentir dor, sem chorar, sem ter mágoas, sem ter sofrimento, e viver o infinitamente mais daquilo que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. O nosso sonho maior, o nosso maior projeto deve ser alcançar os céus. Jesus, ele já fez uma obra tão linda e voltou para os céus para nos preparar o projeto dele, que vai além da sabedoria humana. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas vos prepararei morada. Quantas pessoas têm um projeto na terra de pelo menos ter a graça, a misericórdia de Deus, de poder ter um terreninho de 200 metros quadrados, construir uma casa germinada para que possa colocar um dos seus filhos para morar, para nunca mais pagar aluguel. E não é errado. Isto são sonhos, desejos humanos. Mas eu estou falando do seu maior sonho, do seu maior projeto. Porque não é um projeto, um sonho que dura 70, 80, 90 ou 100 anos. É um projeto e um sonho real que será vivido toda a eternidade. E essa primeira carta de Paulo à igreja em Corinto era uma cidade portuária, tinha muita prostituição, tinha muita corrupção, tinha muita maldade, mas foi erguida uma igreja na cidade de Corinto. E aonde existe uma igreja, existe Deus, porque pessoas, homens como eu e como vocês, nós somos o templo de habitação do Espírito Santo. Então, aonde se existem homens e mulheres de Deus, com o maior sonho, com o maior projeto de vida, que é ser o edifício de Deus em construção, e não querem nada mais e nada menos, e não aceitam retroceder, não aceitam ficar paralisados pelas aflições do mundo, mas seguem com temor e com amor ao nosso Mestre. Então esses compreendem, e dia após dia eles são ainda mais preenchidos com aquilo que jamais o mundo poderá nos preencher. Paulo, quando ele trata sobre a unidade da igreja, quando ele fala nesta carta sobre o corpo de Cristo, ele usa uma analogia
do próprio corpo humano, falando sobre os nossos olhos, sobre os nossos ouvidos, sobre os nossos braços, para que nós possamos, da mesma forma que Jesus, por vezes, pregava por parábolas, porque para aqueles que não entendiam diretamente, através das parábolas, eles paravam para meditar na parábola, e por elas então eles conseguiam ter a compreensão daquilo que lhes foi revelado. Mas o fato é, para que esta palavra de Deus seja revelada tanto a mim ou tanto a você, primeiro nós precisamos crer, e crer que é o Espírito Santo que traz esta vida, que traz o poder de Deus nas palavras desse livro. Porque se nós não crermos, ele não vai fazer efeito nenhum. Ele pode fazer o efeito pleno da maior obra, do maior projeto na sua vida, de realizar o teu maior sonho, mas tem o poder também de aceitar os teus projetos e os teus sonhos que você tem. Mas saiba que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os planos de Deus são maiores que os meus. O projeto de Deus é maior do que o dos homens. E partindo disso, eu gostaria de fazer algumas colocações sobre uma compreensão definitiva. Quero ir além, uma compreensão definitiva sobre o real propósito do corpo de Cristo. Vamos lá? Primeiro propósito do corpo de Cristo é que ele é o cabeça. Ninguém consegue governar o corpo de Cristo. Homem nenhum consegue governar o corpo de Cristo, porque só o cabeça, só aquele que não cometeu pecado, só aquele que não pensa como nós pensamos, só aquele que não age como nós agimos, só aquele que é o santo dos santos, só aquele que deu-se a si mesmo por amor ao mundo, só ele é o cabeça da igreja. Este é o primeiro propósito de Deus. Se não existe Cristo, se não existe igreja, não existe o corpo de Cristo. E por isso que ele diz que ele é a ressurreição e a vida, mas não uma vida qualquer, não uma vida até 100 anos. Ele diz: todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então o propósito do corpo de Cristo, o primeiro, é saber que ele é o cabeça. Não existe nada que vai além de Cristo. E quando a igreja, quando o corpo de Cristo realmente reconhece que ele é o cabeça, então todo o corpo é governado por ele. Quantas coisas nós fazemos errado quando nós estamos distraídos, quando estamos irados, quando estamos entristecidos, quantas coisas nós erramos. Mas Deus, ele não erra, e é por isso
que Ele é o cabeça. Diz o verso 12: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós, queridos, o corpo de Cristo, nós não podemos colocar nada acima dele, até porque não existe nada acima de Deus. Tudo que existe abaixo de Deus. Então, tendo esse entendimento que eu, você, cada um de nós, sendo rico ou pobre, estando passando por dificuldades, ou estando passando pelo tempo da bonança, pelo tempo da saúde, pelo tempo da enfermidade, por todo o tempo, cada um de nós fazemos parte deste corpo. E é preciso ter um entendimento, porque o segundo propósito é que o corpo de Cristo, assim como Cristo é, ele guia o corpo de acordo com a sua vontade. E Cristo não faz acepção de pessoas, nunca fez acepção de pessoas e nunca fará. Deus não tem os seus preferidos, nunca teve e nunca terá. Pastor, mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. O que significa esses escolhidos? Esses escolhidos é o que entenderam o verdadeiro propósito de ser corpo de Cristo. Então, eles são escolhidos para ser movidos por Cristo a andarem por toda a terra, sendo luz nesse mundo, sendo luz nas trevas, sendo sal aonde não, os lugares que não têm sabor, e assim sendo governado totalmente por Ele. Versículo 13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Queridos, é tão sério e tão poderosa essa palavra, que muitas pessoas hoje vivem consequências da sua vida por conta de acepção de pessoas. Se você tiver 10 filhos, antigamente tinham muitos filhos, 10, 12, 15, e muitos num futuro ficaram sequelados, porque foram e viveram sempre esta visão. Porque Deus, Ele não faz acepção, mas o homem ele faz. O homem ele faz acepção e escolhe aquele que ele tem mais intimidade, com aquele que ele se identifica mais. Eu não estou falando sobre amizades, eu estou falando sobre corpo de Cristo, eu estou falando sobre igreja. E o corpo de Cristo, a igreja, é o templo de habitação do Espírito Santo, não é isso? Então, onde nós estivermos, seja com os nossos amigos, seja diante dos nossos inimigos, seja diante dos problemas ou diante daquele dia muito e muito bom, nós
sejamos como Cristo foi, sem acepção de pessoas. E isso nós vamos atingindo conforme a estatura de Cristo, porque Ele vai nos dando entendimento. Vocês já perceberam que tem pessoas que têm muito dinheiro, mas ainda num simples fato, num prato de comida, ele quer o melhor para ele, e para o outro pode ser mais frio, pode ser diferente, mas ele sempre quer o melhor para ele. Nós muitas vezes trabalhamos o inverso de Cristo. Cristo sempre trabalhou para o melhor para mim e para você. É que nós teimamos em trabalhar contrário à vontade dele. Ou você acha que Deus teve prazer em entregar seu Filho unigênito na cruz do Calvário? Justamente porque Ele não fez acepção de pessoas, está aqui, nem judeus, nem gregos. Irmãos, igrejas, tem pessoas que fazem da igreja, fazem de uma placa o cabeça. Tem pastores que se acham o cabeça da igreja, erroneamente, mas não por maldade, é claro. Muitas vezes nós deslizamos e falamos assim: vamos lá para a minha igreja. Não, nós somos a igreja. Vamos lá no templo para a gente adorar a Deus. Nós somos a igreja, e ainda precisa ser muito corrigido, e é por isso que Deus, aquele que começou uma boa obra, há de completá-la, e é por isso que sofremos dores, por isso que somos disciplinados, por isso que perdemos noites de sonos, tudo isto porque Deus nos ama. E Ele só disciplina quem ama. E tudo que Ele faz é por amor a nós. Não faça acepção de pessoas. Se você tem filhos, não faça acepção de filhos. Nesta época, muitas mulheres, a prostituição, talvez a profissão mais antiga, é porque pais fizeram acepção de filhos, porque um errou e o outro acertou. Então essas mulheres não tinham o que fazer, não tinham para onde ir, não tinham nem o apoio do próprio pai, então elas iam se prostituir, porque era a única coisa que lhes sobrava. Aonde há acepção de pessoas, não existe corpo de Cristo. Muitas vezes nós ouvimos assim: tal pessoa não vai dar certo na igreja tal, porque a igreja tal não tem a característica de tal pessoa. Queridos, eu vou contar uma coisa para vocês. Não é a igreja que se molda a pessoa, são as pessoas que se deixam ser moldadas por Deus para que nós cresçamos. A igreja primitiva, a Bíblia diz que tudo eles tinham em comum. Assentavam-se assim numa cadeira, um homem com uma chave no bolso de uma Ferrari, ali do outro lado de uma bicicleta, de outro ali de uma moto 125, um doutor, um médico, um faxineiro,
E a igreja só crescia, porque não existia acepção de pessoas, não existia o egocentrismo, né, que voltou a toda tona, principalmente agora com o YouTube, de quem tem mais inscritos, que quem pode mais. O diabo cega as pessoas de uma tal maneira que, além de prendê-las na casa delas, além de prendê-las nelas mesmas, elas se continuam uma competição. O diabo é que compete. Deus não compete, porque Deus já venceu. Por isso ele é o cabeça. Ele não tem necessidade de competição. Ele não tem necessidade de dizer: eu sou o maior, eu canto melhor, eu oro melhor. O templo onde eu sou pastor tem não sei quantos mil membros. Queridos, uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Terceiro propósito, leia comigo o verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé: por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Paramos aqui um pouquinho, porque ele fez uma analogia sobre o corpo de Cristo, não é isso? O nosso corpo físico aqui, essa é a analogia que ele fez. Ele é perfeito, perfeito. Nós temos a nossa cabeça, nós temos o tronco, nós temos as pernas, nós temos os pés, as mãos. Agora, este é o propósito. A igreja, ela é perfeita, sim, aos olhos de Deus, porque é Ele quem a governa, e Ele dioturnamente, incansavelmente, tem derramado o amor dele, para que cada dia nós nos tornemos mais igreja, mais forte, como um só corpo. Lembrando da acepção de pessoas, não tem quem é o melhor e quem é o pior. Não existe isso para Deus. Deus não pensa como nós pensamos, queridos. Lá no céu, Deus não fica brincando com os anjos, fazendo competição, falando: ó, aquele lá vai ganhar, aquele lá vai perder. Não! Todo o céu, toda a glória de Deus, todo o resplendor de Deus está apostando em um só corpo, está apostando na tua vida. Por que eu pedi para que a igreja lesse o último versículo lido? Nós somos um só corpo individualmente. Seja você fraco ou forte, Deus está apostando na tua vida. Queridos, quantas pessoas são levantadas pelo adversário, com intrigas, com inveja, com perseguições, para tentar tirar o teu brilho, tentar tirar a luz de Cristo que habita em vós. Mas a resposta para isso é impossível, porque a igreja de Cristo, ela não será vencedora, ela já é. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, queridos. Entendeu? Então você precisa entender que, assim como o nosso corpo é perfeito, Deus, Ele está trabalhando e aperfeiçoando a igreja.
que nós chegamos à plenitude da perfeição, que é o projeto máximo, é o sonho maior de Deus para cada um de nós. E para isso nós precisamos entender, queridos, quando você olha para o seu corpo, você olha para a perfeição de Deus. Você imagina se a gente quiser inverter as coisas? Porque Deus, Ele fez tudo perfeito. Está aí o exemplo do nosso corpo. Só que o homem, com as suas próprias mãos, ele fez umas modificações e acabou que estragou tudo. É como você pegar uma bela arte de pintura de algum pintor famoso, que o único quadro vale bilhões de reais, e dá para uma criança de 2 aninhos um pote de tinta e um pincel e falar para ela: vai colorir isso aqui. Ela vai estragar tudo. Aquilo que todo o dinheiro do mundo não conseguiria. Quando nós fazemos com as nossas mãos, nós estragamos aquilo que Deus fez de melhor para nós. Você está olhando para o pastor aqui, né? Ó, a gente tem até uma brincadeira, né? Que a gente brinca com os filhos. Ó, estou de olho em você, né? Imagina se os meus olhos não fossem aqui, se os seus olhos não fossem para frente. Você já parou nessa possibilidade? Se os seios da mulher que amamenta não fossem para frente, fossem para trás. Se os braços fossem no lugar das pernas e as pernas no lugar dos braços, nós andaríamos plantando bananeira, né? Você viu a perfeição do Senhor? Em tudo, desde os órgãos aqui dentro da gente, dos dedos das mãos, tudo no nosso corpo tem um porquê, e tudo existe para a perfeição de Deus, porque Deus, Ele não faz nada, absolutamente nada, com imperfeição. Quando nós lemos aqui, verso 19 e 20, diz assim: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora vai um chicote, os irmãos me perdoem, tá? Mas não é a verdade. E muito cuidado com o anúncio dos últimos dias. Chamam-se assim: desigrejados. Quem são os desigrejados? É aqueles que foram maltratados, humilhados, separaram uns para a direita, outros para a esquerda, dentro da própria igreja. Eles acharam que estavam numa igreja, mas não era uma igreja. Então, no engano, eles se tornaram desigrejados, ou seja, eu sirvo a Deus dentro da minha casa, mas não vou combater a hipocrisia, não vou participar da hipocrisia da igreja, nem do comércio da igreja. Como Jesus diz: raça de víboras, a boca de vocês fala, mas o coração tem outra coisa. Estão fazendo da casa do meu pai comércio. E isso é tudo armadilha do diabo, porque se a pessoa entendesse que o corpo de Cristo, ainda que é um só membro, nós somos individuais, então nada neste mundo vai fazer com que você pare de ser templo de habitação do Espírito Santo. Exatamente isso. Não tem desculpa, queridos. Não existe desculpa. Por isso que a palavra de Deus diz assim: sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Por isso que tudo o que Deus nos deu é necessário.
Esse é outro propósito, esse conceito do corpo de Cristo. Tudo é necessário. Queridos, hoje, por conta da pandemia, por conta de falta de ceifeiros, nós não temos um cafezinho ali na porta para servir aos irmãos no final do culto. Nós não temos, hoje nós adquirimos um menorzinho, um adolescente, para ficar na porta da nossa igreja, para receber as pessoas que estão entrando para o culto presencial, né? Por quê? Porque as pessoas não entenderam o que é ser igreja, e por mínimo que ele faz uma importância no corpo de Cristo que é imensurável. Então, o olho para você não pode ser mais importante do que o pé. Talvez você fale assim: ah, mas o pé que eu vou andar, mas a cabeça que vai te guiar. E se você não tiver os olhos, mesmo a cabeça te guiando, você não vai enxergar. Então você vai precisar de acessórios. Ah, mas eu tenho pernas para andar. Mas se você não tiver pés, você não consegue andar. E assim por diante. É só usar a nossa criatividade para pensar um pouquinho. Tudo está no perfeito lugar. Nada fugiu dos planos e do propósito de Deus, e jamais fugirá. Outro propósito: não existe troca. Leia comigo o verso 21. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Então, no corpo não existe uma troca. Você pode até querer e fazer a troca. Você pode trocar de sexo, você pode trocar de caminho, você pode trocar de mulher, você pode trocar de marido, você pode trocar de família, você pode trocar de cidade. Mas o corpo de Cristo não tem troca e não aceita troca. Deus só aceitou a Cristo porque Ele era perfeito, incorruptível, santo, imaculado, venceu a nossa morte, foi o mais verdadeiro possível e alcançou a plenitude. Então não tente trocar, não tente trocar de vida com ninguém, não tente ser aquilo que você não é. A coisa mais triste do mundo, existem duas coisas mais tristes do mundo. Existe, pastor? Sim. A primeira é o homem passar por toda esta vida, com todas essas dificuldades, achando que a vida só acaba aqui. E muitos, por incrível que pareça, pensam isso. E é por isso que eles falam: eu quero aproveitar da vida, porque eles acham que a vida vai ser interrompida na hora da morte. E tem outros que infelizmente vivem a vida para mostrar aos outros o que ele não é, mas o que os outros querem que ele seja. Deu para entender, gente? Por isso que nós temos a nossa individualidade, por isso que nós temos uma única digital, para fazermos a nossa escolha, mas a escolha certa, que é Cristo. Uma vez feita essa escolha, você fez por amor. Paulo, ele decidiu ser escravo não só de Cristo, viu, gente? Ele decidiu ser escravo do mundo, das pessoas, inclusive por amor. Porque pela atitude dele, de submissão e amor, sendo ele
corpo de Cristo, ele pudesse salvar alguns. Entendeu, Deus? Então, não existe troca, assim como não existe outro Deus. Por isso que a Bíblia diz: foi dado de beber a todos de um só Espírito. Então, é um só governo. Queridos, geração vem, geração vai, e a língua da pessoa, que é o menor órgão, está escrito na Bíblia, ela tem um poder tão grande de destruição, que se as pessoas usassem corretamente o que Deus falou, que é primeiro ouvir com os ouvidos, filtrar com a mente, descer no coração, ter a certeza, aí colocar para fora, então nós viveríamos o melhor de Deus. E sabe qual é talvez a maior hipocrisia e o pecado de todos nós, sem exceção? Eu não sei se você já parou para pensar isso. Alguns dizem assim: puxa, você viu fulano de tal adulterou, aquele lá depois de tantos anos na igreja desviou, aquele outro voltou a beber, aquele outro voltou a fumar, aquele lá caiu no mundo de vez. A gente vê todos esses julgamentos, mas Deus, Ele está fazendo assim, falando: não fazer acepção de pessoas. Ele não está vendo essas pessoas como nós estamos vendo. Sabe o que Ele está vendo? Aquilo que faz 40, 50, 60 ou 70 anos, aquela oração que você faz assim: Pai nosso que estás nos céus, todavia seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso é a maior hipocrisia. A gente está com 60, 70 anos, olhando para Deus e falando: seja feita a tua vontade, Pai, no céu e na terra, mas a gente não deixa ser feita a vontade dele. Por isso, e neste âmbito, para Deus não tem pecadinho nem pecadão, é justamente sobre isso. Justamente sobre isso. Uma única oração do Pai Nosso que eu falo para Deus, de coração, de porta fechada: Senhor, faça-se em mim a tua vontade, na terra e nos céus. Eu só falo, mas não permito que Ele faça, eu já peguei. Simples assim. Então, Jesus, Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. A igreja verdadeira é para condenar, para acusar, apontar, ou é para salvar? Eu e você, nós temos essa responsabilidade, em amor, de trabalhar pela salvação. Não somos nós que salvamos, é claro, só existe um Salvador, mas nós somos instrumentos na mão dele, porque nós vamos fazer a vontade dele. E a vontade dele, talvez, para você, é servir um cafezinho na porta da igreja por 30 anos. É, pastor? Sim. Mas será que Deus só tem isso para mim? Não. Ele tem tudo igual para aquele que está cantando, para aquele que está pregando, para aquele que está orando, para aquele que está evangelizando. Ele tem tudo preparado para todos. Só que cada um precisa aceitar o seu lugar dentro do corpo. Se você é olho, você vai ser olho. Se você é pé, você vai ser pé. Se você é mão, é mão. É aquilo que Deus te deu. E aquilo que Deus te deu
te deu, vai ser notório. Era como foi conhecido os primeiros cristãos, porque quando eles pregavam, o que acontecia, gente? As pessoas olhavam e diziam assim: olha, ali está vindo os verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos. Amém, queridos? Eu queria falar sobre mais um propósito, aqui no verso 22 e 23, porque aqui dá dois, muito interessante. Verso 22: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser fracos são necessários. Lembra que Cristo, Ele fala para nós que Ele que é a luz do mundo. Não é Ele que fala para cada um de nós que nós não podemos andar por vista, mas por fé? Aqueles que parecem ser mais fracos. Parecer e ser tem uma diferença muito grande, gente. Paulo dizia: quando estou fraco. Ele nunca disse eu sou fraco. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o corpo, quando ele se sente fragilizado, o que ele faz? Ele se dobra, ele se sujeita a Cristo, ao cabeça. Porque ele tem medo, ele teme as suas decisões, e ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a oração é verdadeira, porque ele necessitou. Por isso que nós em Cristo deve ser uma necessidade nossa e não dele. Nós devemos ter a necessidade de permanecer nele, não ele em nós. Se as palavras dele permanecerem em nós, então o que a gente pedir vai acontecer. Então, o corpo, o propósito do corpo é ter necessidade de ser corpo. Porque ainda que você possa parecer pequenininho, a tua oração tem chegado até Deus. E tem muitos daqueles que se acham grandes, essas orações não sobem até os céus. Os céus estão cerrados, fechados para essas pessoas. Mas ele diz assim: e os que nos parecem menos dignos, olha, está falando de dignidade, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Entra uma pessoa na igreja, não. Entra uma pessoa aonde todos nós somos igreja, um corpo, e essa pessoa entra dentro do templo. E de repente, ele está mal arrumado, está mal cheiroso, não está com a aparência boa. Então o corpo de Cristo que está sentado ao lado dele, pula um para a direita ou pula um para a esquerda. Ele separa. Ou algum que Deus envia são desonrados pela própria igreja, que não são capazes de honrar com aperto de mão. Sejam bem-vindos. Hoje Jesus vai falar com você. Só Jesus salva, só Jesus transforma. Não, nós queremos ser honrados. Às vezes
É muito melhor parar uma pregação no meio do culto, uma igreja que falta obreiros, e eu falar para a live assim: stop um pouquinho, gente. Eu vou descer ali e vou dar um abraço numa pessoa que chegou. Ela está precisando de um abraço. Ela está precisando ser honrada. Porque de onde ela veio até aqui, ela só foi desonrada. O corpo de Cristo, a igreja, ela não é conhecida pela fé. Ela é conhecida por obras. Os magos do Egito fizeram as mesmas coisas que a vara de Arão, quando era lançada na terra, também. Os magos fizeram a vara deles também se tornar de serpentes. Tem coisas que podem parecer serem de Deus, mas não é, gente. E esse é o exato momento da igreja ser desafiada, porque Cristo está voltando. Cristo está voltando, e nós precisamos, com a maior urgência, ter a necessidade, em amor, não porque precisamos, mas em amor, buscarmos nele este amor, para que individualmente possamos aceitar aquilo que Deus nos deu. Pastor, conta isso direito. Vou falar reto, curto e grosso. Os últimos tempos é só culto de prosperidade, não é isso? Porque Deus vai abrir portas, porque Deus vai te prosperar, porque Deus vai isso e Deus vai aquilo. Qual é a maior prosperidade para poder alegrar o coração do corpo de Cristo? Porque o maior projeto do homem que faz parte do corpo de Cristo, o maior sonho daquele que faz parte do corpo de Cristo, e é de fato, não é o sonhar na terra e nem o projetar na terra, porque ele pensa nas coisas lá do alto, para onde ele vai. Então a Bíblia diz assim: tendo o que comer e o que vestir, já é motivo de toda alegria. Ei, tua vida está ruim? Você tem o que comer e tem o que vestir? Jesus está falando para a igreja, gente. Só Ele que tem o alimento para nós, o mundo não tem. Só Ele que nos veste. O vestido da noiva que Ele vai casar, é Ele que veste. E as atitudes da noiva, não exteriores, mas as atitudes da noiva, que é interior e de cada um individualmente. Verso 25: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado. Coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Quando o corpo faz isso, nós estamos fazendo o quê? Honrando a Deus. Agora, sabe o que a gente pensa? A responsabilidade é tudo do pastor. Afinal, o pastor é o anjo da igreja, né? A responsabilidade é dele. Não. A mesma responsabilidade que eu tenho é a mesma que você tem. Igual, está aqui. Eu fui chamado para pregar, eu tenho essa responsabilidade. Você foi chamado para quê? A mesma responsabilidade. Não seja um fariseu e tente colocar fardo pesado que nem você consegue carregar nos outros. Aqui está a palavra de Deus. E quando nós fazemos com igualdade na mesma responsabilidade, é porque nós entendemos e nós sabemos que nós somos nem melhores nem piores do que os outros. Nós somos
um só corpo. Aquele que é olho, vai tirando a trave dos seus olhos. Aquele que são os pés, anuncia as boas novas do Senhor. Fale coisas boas. Aqueles que são as mãos, levem as suas mãos, deixem as suas mãos elevadas para orarem uns pelos outros. Aqueles que são olhos, olhem e mostrem o caminho para aqueles que estão cegos, ainda que eles briguem com você, ainda que eles transtornem a tua vida, mostre aos cegos a luz. Lembra aquela parábola de Lázaro, que era aquele mendigo desonrado pelos homens, e o rico estava no inferno. Aí lá ele falou assim: pai Abraão, deixa eu voltar, porque eu ainda tenho 5 irmãos. Eu vou falar do meu jeito, tá gente? Na minha literatura, não dá mais para perder tempo com você. Se você não acreditou em Moisés, não acreditou nos profetas, você já morreu, você já está no inferno, você quer me enganar que se você voltar você vai ser bonzinho? Essa é a linguagem, gente. Só se faz enquanto está vivo, só se abraça enquanto vive, só se pede perdão enquanto vive, só é mudado enquanto vive. Nós somos chamados à dependência de Deus. Deus é o cabeça do homem, da mulher, de toda a terra. Agora, Deus é o cabeça do homem. O homem tem um desafio de liderar a sua família, porque o homem é o cabeça da mulher. A Bíblia diz que Deus criou o homem para a glória de Deus, e Deus criou a mulher para a glória do homem. Aquela mulher que desonra o marido, ela é desonrada, porque ela está dizendo assim: da mesma forma que você confessa a Cristo perante todo mundo, Deus vai aceitar e vai te honrar. Mas se você desonrar e não confessar a Deus, você vai ser desonrado. Por isso, queridos, não existe pecadinho nem pecadão. Você precisa aceitar a missão da tua vida. Você nasceu mulher, você nasceu macho e fêmea. Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Como macho e fêmea. Qual é o seu papel na família? Como macho e fêmea. Você sabia? Uma vez eu vi aquela pregação do Cláudio Duarte, que ele é um pastor que faz comédia, faz muita gente rir, e ele trata muito sobre questões de casais, e tem uma mensagem dele que chama assim: marido bananão. Significa o seguinte: marido frouxo, marido que a mulher manda. 2 recados para os dois lados. Se o marido, que é o cabeça, ele inverter o corpo, ele querer ser a mulher, deixar a mulher dele mandar nele, ele está pecando contra Deus. E se a mulher quiser fazer do jeito dela, ela está pecando contra Deus. É para os dois. Por isso que nós temos que aceitar. Gente, os 2 olhos tem que ser aqui, o nariz tem que ser no meio, a boca tem que ser aqui, tudo perfeito. Mas o homem, ele consegue com as mãos estragar tudo. É culpa do diabo as famílias estão sendo destruídas? É culpa do diabo as separações? A culpa minha e tua. É a culpa, não é nem de quem não faz,
é de quem faz errado, quem não faz, quem deixa de fazer. E é tão simples, é aceitar. Você precisa de um emprego? Preciso. Mas a que ponto? Está passando fome? Sim. Então eu pego qualquer coisa para trabalhar. Eu moro numa chácara há 18 anos. Eu nunca vou me esquecer disso. Nunca vou me esquecer disso. Chegou uma senhora com quase 60 anos de idade, bateu no meu portão e eu precisava construir uma fossa na minha chácara que tinha estourado. E ela falou assim: é o senhor que deixou recado aqui no Bratislava procurando uma pessoa para fazer uma fossa? Eu falei: sim, sou eu. E ela disse: então, eu cobro tanto para fazer a fossa. Eu olhei para ela e falei: mas a senhora me perdoe, né? Mas é a senhora que vai fazer a fossa? Não, sou eu e meu netinho de 12 anos. O meu netinho me ajuda aqui, ele traz uma água para mim gelada e tal. Gente, ela fez a fossa, a mulher cavou a fossa, ela fez serviço braçal, porque ela tinha uma família para abastecer. Talvez ela não tinha um marido para honrá-la, né? Ela furou fossa, e ela foi lá e voltou lá, levou o netinho para mostrar para ele o maior exemplo de dignidade, que não tem profissão, sabe? Que o trabalho, aí Deus criou o homem para trabalho, para produzir, para frutificar, entendeu? O final é outra coisa. O final é sua adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas aqui é trabalho, gente. Trabalho, luta, perseverança e combater o teu maior inimigo, que é o teu eu. Todos os dias da minha vida eu dou um soco na minha cara. E eu tenho a plena convicção que se eu não fizesse isso, minha família não estaria de pé, eu não estaria aqui pregando nessa noite, eu teria o desprivilégio de estar abraçando minha neta, estar falando com vocês nessa noite, ter os amigos que eu tenho. É de graça, mas tem um preço. E você pode fazer esse preço ser fácil, porque Jesus diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Você conta nos dedos pastores que têm a oportunidade que eu tenho de pregar há 20 anos, a esposa 20 anos escutando, os filhos, os pais, né? Que infelizmente, não estou dizendo que sou melhor que ninguém, estou falando da minha oportunidade que Deus me deu. Tem pastores abençoadíssimos, mas que os filhos fazem parte de outra denominação, eles não se sentem bem na igreja do próprio pai que é pastor, né? E Jesus, dentro da casa dele, dentro da cidade dele, as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: mas peraí, esse aí não é o filho de José, carpinteiro? Não, vocês estão falando que ele é o Salvador, né? Por quê? Porque nós temos a tendência, né, de julgar a tudo e a todos. Eu só estou dando esse testemunho como família porque isso eu vivo há 20 anos. Eu não vivo há 1, a 2, a 3. Eu vivo há 20 anos. A minha família me escuta há 20 anos. E uma coisa eu bem sei, assim como Jó falou, né? Meu Redentor vive. Uma coisa eu bem sei: jamais usei, jamais usarei esse púlpito para mandar recadinho para minha família, para minha esposa, para meus filhos, ou para cada um dos membros da igreja pequena. Porque ai de mim se fazer a minha vontade, principalmente no altar de Deus, aonde é dele,
aonde Ele é o cabeça, aonde Ele governa. O meu papel eu estou fazendo. Agora basta a minha família, basta as ovelhas que Deus me deu, aos meus amigos, as pessoas queridas, que acreditam que esta palavra vem do altar de Deus, você se encaixar e aceitar naquilo que Deus te fez e naquilo que Deus te deu, desde a tua estatura. Vou fazer uma brincadeira aqui. Se Chitãozinho e Chororó não fossem convertidos, eles não teriam necessidade de comprar aquelas botas de salto alto que pagam milhões só para ser um pouquinho mais alto. Eles estariam satisfeitos. Artistas famosíssimos não morreriam para tirar um pouquinho de gordura da barriga, mas os miseráveis da terra nunca estão agradecidos a Deus por nada. Uma manequim, uma modelo, ela entra em depressão, ela se fecha no quarto dela por uma semana porque ela engordou 1 quilo. Eu queria ver aquela substância informe dentro do ventre da mãe, se Deus errasse. Aí vê um homem na rua plantando bananeira, olhando os olhos nas costas, o seio da mulher nas costas, os pés invertidos, a boca no lugar do olho, o nariz no lugar da orelha. Aí a gente ia chamar o quê? Uma aberração. Sabe o que o diabo é? É isso. É uma aberração. Enquanto Deus é lindo, o diabo é uma aberração. Ele quer fazer isso com você. Que você se torne, que você se sinta e que você viva que nem rato, desgostoso com tudo. Ainda que tenha o que comer, ainda que tenha o que se vestir, ainda que tenha uma família, ainda que tenha saúde, ainda não vai estar bom para você. Eu estou falando isso porque ser humano é ser humano. Deus não fez acepção de pessoas nem na criação. Nem na criação, gente. Ele fez todos nós iguais. Não é fácil falar isso. Quando Deus me dá essas palavras, eu falo, meu Deus, em tempos de pandemia, em tempos de luto, pessoas que querem ser agraciadas com a palavra de conforto, que o pastor afague o ego dela, dê-lhe um carinho, mas o pastor vai falar logo disso. Sim. É porque hoje você chora pelos aqueles que Deus já recolheu, e outros vão chorar por nós também, porque nós também vamos ser recolhidos. Então, enquanto é tempo, enquanto temos vida, enquanto temos o que vestir, enquanto temos o que comer, aceitamos tudo o que vem de Deus. Lembra isso, hein? Diga para a tua personalidade: eu aceito tudo o que vem de Deus. Não é para você aceitar tudo o que vem dos homens, quero deixar claro, mas aceite tudo o que vem de Deus, porque tudo, absolutamente tudo que vem de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E para terminarmos esse propósito, está aqui no verso 26 e 27. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos são honrados. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Queridos, quando alguém, por N questões, se afasta da presença de Deus,
tudo que essa pessoa precisa, tudo que ela menos precisa, é da igreja condená-la, dizendo assim: ela saiu porque não aguentou, porque servir a Deus não é fácil, é porque ela estava em pecado. Jamais faça isso, em nome de Jesus. Que eu e você, nós já temos nós mesmos para vencermos. Entendeu? Então, fala para o Senhor: Senhor, Tu és o meu cabeça. Eu quero que o Senhor me mostre que parte eu sou. Qual é a minha vocação? Porque se você viveu até aqui e está sem graça a tua vida, está ruim, então você está fazendo a parte que não lhe cabe. Você está querendo ser um órgão, um corpo que não é. Não vai adiantar você falar: olho, seja ouvido. Ouvido, ouça com os olhos. Não vai adiantar. Então, Deus tem seus segredos, e a todos os seus Ele revela os seus segredos. Quando você está lá na sua casa e um ente querido sofre um acidente, ficam todos entristecidos. A mãe, o pai, os irmãos: puxa, sofreu um acidente, está no hospital, vamos orar, vamos clamar. Todos se entristecem. Quando um ente querido tem um sucesso, adquire bens, passa no vestibular, todos se alegram. É isso? Não é. Deveria ser isso, mas não é isso. Porque quando um sofre um acidente, ele logo é julgado: estava pilotando rápido demais, não vigiou. E quando um consegue algo que ele nunca conquistou, em vez dele se alegrar, ele fica triste com inveja. A inveja, a Bíblia diz que é uma das piores pragas que a gente pode adquirir. Não tem inveja de ninguém, nem daquele que você acha mais bonito, e nem daquele que você acha mais feio. Seja você, viva a tua vida enquanto é tempo. Tem muita gente sendo destruída. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta instrução. Esse foi o meu desafio nessa noite, ter sido levado pelo Espírito Santo a desafiar você, eu, a mim mesmo, a sermos verdadeiros como o corpo de Cristo. É fácil? Não. Me conta alguma coisa que é fácil nessa vida. Tem gente que vai brincar e vai falar: engordar, né? Não. Tem gente que come e não engorda. Não tem coisa fácil nesse mundo. Enquanto tem uns querendo perder lá 2 quilos, tem gente querendo engordar 20, para poder pelo menos ter uma aparênciazinha. Nada é fácil, mas com Jesus tudo é possível. Com o Senhor nós temos o maior projeto, o maior sonho que Ele já alcançou para cada um de nós. Amém? Eu vou pedir para que o grupo de louvor louve agora. E se você recebe essa palavra como a palavra de Deus para a tua vida, durante esse louvor, você mesmo examine-se teu coração, alguns minutinhos refletindo sobre a tua vida,
para que você não saia daqui, esta noite, sem compreensão nenhuma, ou sair daqui para continuar a viver em círculos, mas sair daqui para uma vida nova, para um novo estilo de vida, um novo caminhar, um novo rejúbilo, uma nova etapa na sua vida. Afinal, há tempo para todas as coisas. Que esse seja o teu tempo, em nome de Jesus. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim.
Aleluia, louvado seja o nosso Senhor, né? Nós cremos em Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos ser a carta escrita dele a ser lida pelo mundo. Talvez se um dia você se perguntou assim: qual é o meu papel na vida? É ser e viver a palavra de Deus, ou você escrever um papel em branco e vazio. Nós temos a escolha de sermos a carta de Deus, onde passarás a terra e o céu, porém as palavras não passarão. Ou vamos escolher ser um papel em branco e vazio, com rascunhos e contínuos erros sem fim. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu sei, ó Senhor, tenho a convicção de que esta palavra exortativa, porém em amor e vinda do alto dos céus, tem poder para mudar, para transformar multidões, as quais, com os corações abertos, receberão divinamente pelo Espírito Santo e serão convencidas do pecado, do juízo e da justiça, ao ponto de negarem-se a si mesmos, considerando-se que todos nós somos pecadores e que sem Jesus nós nada, absolutamente nada podemos fazer. E se fazemos alguma coisa, é porque Ele tem sido nosso sustento. Ele tem nos dado ainda um tempo determinado, com fôlego de vida, a oportunidade, o privilégio, em amor, para vivermos e atingirmos o maior projeto e o maior sonho que Deus sonhou primeiro. Os sonhos de Deus que sejam os nossos sonhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz e que Deus os abençoe, em nome de Jesus.